E ontem foi realizada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma reunião que debateu como deve ser feito o planejamento correto para a recria e terminação. A reportagem é de José Cunha. A Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais promoveu aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mais uma das reuniões que difunde os conhecimentos técnicos e de gestão entre os seus 72 associados. Aqui ao meu lado eu tenho o pesquisador da Agência Paulista de Tecnologias de Agronegócio, Flávio Dutra Rezende. Vamos conversar um pouquinho sobre a palestra que você deu agora há pouco, sobre recria e terminação. Eu gostaria de saber quais são as variáveis que você falou lá, econômicas, que o produtor deve ter conhecimento para poder controlar a sua produção. Bem, primeiramente o produtor precisa ter uma base da condição que ele tem na fazenda, que eu falo o seguinte, onde eu estou e onde eu posso chegar e em quanto tempo eu posso fazer essa evolução. Nós falamos aqui bastante de recria e bastante de terminação. Então nós pegamos um bezerro desmamado, que seria um bezerro agora do mês de junho, por exemplo, e o que vai acontecer com ele nesse período de seca, de junho até final de outubro, meados de novembro. E depois de novembro até final de fevereiro e de março para frente, que seria a famosa fase de recria, que daí aí os 12 meses. A gente sempre gosta de fazer uma analogia que isso é igual a um jogo de futebol. Então seriam 5 meses de seca, agora, pós-desmama, 4 meses de água e 3 meses de outono. Então, esse é o meu time de futebol, escalei ele, 5-4-3. Quais são as variáveis que agora eu preciso controlar? Primeiro, qual é o meu custo operacional da fazenda? Tá? Hoje, só para a gente fazer uma analogia, se a gente considerar um custo operacional aí, R$1 cabeça dia, tá? Isso dá R$365 por ano. Equivalente à arroba aqui do MS, R$145, já foram 2,5 arrobas para pagar esse operacional. Tá? Eu vou lá e compro um bezerro com ar de 30%, eu já tenho mais essa diferença do ar do bezerro em relação ao boi magro ou boi gordo, já dá mais 1,8, 1,9. Então, praticamente 4 arrobas durante essa recria foi simplesmente para bancar esse investimento no bezerro e, obviamente, no custeio da fazenda. A hora que eu jogo para mais um saco de sal mineral por ano, já dá mais 0,3, 0,4 arrobas. Ou seja, praticamente 4 arroba e meia seria a base que a gente deveria trabalhar numa pecuária para a gente começar a ver lá o que eu tenho que fazer agora para colocar mais do que 4 arroba e meia por ano. Esse foi o que a gente veio aqui discutir. Agora você disse ali que o produtor tem que ter cuidado para o animal não perder peso na época de seca, né? Quais são os cuidados que o produtor tem que ter nesse caso? Bem, os cuidados básicos são, a primeira coisa, tem que ter pasto. Quando eu falo pasto, o pecuarista tem uma frase que ele usa, minha fazenda tem muito facho. Aí você vai entrar naquele pasto, só tem talo. Não, se for bezerro, independente se é bezerro ou garrote, mas principalmente bezerro, precisa ter folha, ter uma oferta de folha. Então eu tenho que ter espécie forrageira naquela época que eu consiga ter folha nela. Tem muitas espécies forrageiras que elas são muito produtivas para a época de águas, porém para a época de seca ela é mais difícil e tem uma relação folha-caule ruim. Então eu tenho que ter um mix de espécies forrageiras na minha fazenda que me permita fornecer folha para os animais. Consequentemente, eu consigo promover desempenho nesses animais no período da seca. Agora você falou ali também sobre pasto, ágio e tecnologia. Esses são os principais custos que o produtor tem que cuidar ou administrar para ter o sucesso no retorno que ele espera? Na realidade a gente gosta de separar um pouco, não a palavra custo, a gente gosta de falar, isso é um investimento, tá? Porque é o seguinte, para me comprar um bezerro, o mercado dita a regra do jogo, vai ter ágio. Então, senão eu não consigo comprar. Agora, a partir do momento que eu chego com um bezerro que tem ágio na minha fazenda, a forma que eu tenho para diluir esse ágio é fazer ele ganhar mais peso. Agora, eu tenho que fazer ele ganhar mais peso num tempo mais curto. Então, eu preciso ter uma estratégia, já programada para que ao comprar esse bezerro ele vai chegar na minha fazenda e eu tenho um planejamento, quais são os ganhos que eu consigo na seca, nas águas e no outono. Isso eu preciso estudar a fazenda, quais são os históricos.
E o pecuarista deve ter esse histórico na fazenda, porque ele pesa os animais de anos anteriores. Então ele já sabe, olha, a minha fazenda eu consigo na época da seca colocar 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas por dia, 300 gramas por dia nos animais. Na época das águas, 600, 700, 800, aí depende da estrutura de pasto que ele tem na fazenda. Agora você falou também sobre o ganho médio diário, e isso foi um dos focos aqui da palestra, a importância desse índice. Como que o produtor faz essa conta do ganho médio diário? Para ele fazer isso, ele precisa de pesar. Então ele tem que pesar os animais, obviamente, na chegada, e estabelecer rotinas de pesagens periódicas. Tem fazendas que têm estrutura, né, para isso, fazem controles mensais. Mas pelo menos se ele tivesse 4 pesagens ao longo do ano, ou seja, uma pesagem a cada 3 meses, ele já teria uma ideia de qual está sendo o desempenho que esses animais estão tendo. Porque se esse animal tiver um desempenho aquém do que ele precisa, ele vai ter que rever as condições. Ou ele pode estar com lotação excessiva na fazenda, ou as condições de pasto não são adequadas, ele está errando no manejo de pasto, aí ele tem que entrar com ação corretiva dessas falhas de manejo. Qual que é o maior gargalo que o produtor tem hoje? O maior gargalo do nosso sistema de produção hoje ainda é a recria, né? Porque a gente compra um bezerro, muitas vezes a gente compra um bezerro bom, mas faz uma recria muito longa. Normalmente as nossas recrias estão ficando aí da ordem de praticamente 2 anos. Não dá mais, porque nós vamos abater esse animal acima de 3 anos de idade, ou seja, nós temos que encurtar essa recria, né? E hoje nós já conseguimos trabalhar com recrias aí, com lucratividade em até 12 meses, ou seja, eu pego um bezerro de 8 meses, com mais 12 meses, ou seja, aos 20 meses eu já estou com ele lá com 13, 14 arrobas, já entrando para a fase de terminação. O segredo, então, é fazer um bom planejamento estratégico. Se você tem que gastar em planejamento mais tempo do que você gasta na execução. E normalmente o pecuarista não planeja nada. Tá certo, Flávio. Obrigado pela sua entrevista. Essas e outras reportagens você encontra acessando o portal sba1.com. De Campo Grande, José Cunha.